Olá! Você está bem? Eu espero que você esteja. É fundamental isso. Histórias místicas sempre atraíram a atenção das pessoas. Muitos testemunhos de encontros com fantasmas, espíritos e outras forças sobrenaturais despertam o nosso interesse e também medo, isso tudo, bom, ao mesmo tempo. E você já se perguntou por que tantas pessoas acreditam nesses fenômenos? Talvez seja porque todos nós queremos acreditar que a vida continua após a morte. E há mais do que apenas essa nossa embalagem física. Eu creio na interferência de energias, no vasto e insondável universo. E mais, acredito que as próprias forças superiores interferem nos assuntos das pessoas e direcionam suas vidas. É aquela história de procurar nos auxiliar a trilhar caminhos que sejam os mais corretos possíveis. Bom, basicamente a história de hoje aconteceu assim. Vem comigo. Isso se passou numa rodovia lá na Bahia, na BR-101. Na época que se passou o evento que eu vou contar hoje, estava trabalhando na Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, mais precisamente em Cristinápolis, uma cidade perto da divisa Sergipe e Bahia. No nosso roteiro de trabalho constava várias paradas, é o que o pessoal chama de cartão-programa e coisa assim. E existe uma localidade chamada de Loreto, a qual a equipe deveria permanecer durante um determinado tempo. Loreto é um povoado na Bahia pertencente ao município de Rio Real. Esse lugar, bom, na época era muito complicado. Havia um quebra-molas na rodovia embaixo de um controlador de velocidade. Eles estavam ali para gerar uma proteção aos pedestres do povoado frente ao tráfego da BR-101. Loreto se criou em volta daquele trecho da BR-101. Ocorria que nas noites e madrugadas, pequenos bandos de saqueadores usavam esse aparato para assaltarem os caminhoneiros que reduziam a velocidade no local. Tínhamos uma briga injusta, uma espécie de gato e rato. Na realidade, 2 gatos contra vários ratos. Ratos que conheciam o lugar, pois lá viviam, e criavam bromas para nos tirar do local e poderem agir com tranquilidade. E na noite desse dia específico, já ia lá bem umas 10 da noite, passados 10 da noite, e estávamos parados naquele trevo. Um pastor evangélico de uma igreja próxima nos mandou pelos fiéis uma garrafa de refrigerante e um agradecimento por estarmos ali. O homem disse que era sempre bom os fiéis saírem do culto e ver a polícia parada no trevo. O fiel que foi levar o recado do pastor disse que rezaram por nós. Ao se despedir e atravessar a rodovia, pediu que Deus nos protegesse. De repente, para um caminhão e diz que havia um acidente perto do Rio Branco. Rio Branco é um rio que tem ali perto.
Uma caminhonete havia capotado. O caminhoneiro disse que o negócio, olha, é feio. Fomos ao local, chegando lá, a situação não era feia, era mais do que isso. Era muito precária. O veículo estava fora da BR-101. O motorista da caminhonete estava vivo, machucado, bem fora de si, mas vivo. Infelizmente, havia o corpo de uma adolescente sem vida, jogado na vegetação a uns 50, 60 metros da caminhonete. Certamente ela vinha no banco de trás e não usava cinto de segurança, e com a caminhonete capotando, ela foi ejetada para fora do veículo. Havia uma senhora que estava no banco do caroneiro. Infelizmente, também sem vida. Achamos um rapaz no banco traseiro e com cinto de segurança. A sua situação era muito complicada. Havia sido literalmente escalpelado por parte do que acreditamos ser o para-brisa. A gente descobriu que ele ainda respirava quando as bolhas de sangue estouravam no nariz. O sangue descia e ela estourava. Tratamos de retirá-lo de lá, obviamente, usando os protocolos de APH que a PRF nos havia dado para emergências assim, e os equipamentos que tínhamos à mão. A SAMU rodoviária não tardou. Chegou em seguida e assumiu essa parte. Fez os translados, a remoção dos feridos para o hospital em Alagoinhas, não antes, obviamente, estabilizá-los. O IML da Bahia encaminhou a remoção dos corpos, os corpos que estavam em óbito. Local estabilizado, sinalizamos a borda da rodovia e fizemos o levantamento métrico e fotográfico do local. Averiguamos as hipóteses do que poderia ter ocorrido, porque não tínhamos a fala do motorista. Sem a versão dele, tratamos de procurar os vestígios no local para tecer uma hipótese. Voltamos para a unidade em Cristinápolis para elaborar, enviar e imprimir o relatório, o boletim de ocorrência. Quando estávamos anexando as fotos, o colega me chama a atenção para um vulto dentro da caminhonete. A surpresa, a figura de uma mulher em pânico. A forma do rosto era horrível. Parte desfigurada, os olhos arregalados, estava gritando. Esse vulto aparecia em várias fotos que a gente tirou. De uma foto para outra, a gente tinha a sensação que ele lá dentro estava se mexendo. Na hora de tirar as fotos, o colega não observou nada. Resolvemos aumentar a resolução e associamos a figura àquela mulher que fez a sua passagem ao lado do motorista. Mas a situação piorou. Foi quando apontei que em duas das fotos também aparecia uma segunda figura. Essa estava longe, estava mais longe da caminhonete, mas estava lá, em pé, olhando a caminhonete, olhando a cena toda. Aparentemente, não havia o pânico da outra figura. Estava mais longe e também distorcia mais. Ficamos olhando aquelas fotos e entendemos que não poderíamos explicar aquelas presenças ali. Como?
o que dizer no boletim. Pensamos que o melhor era retornar ao local e tentar tirar novas fotos. E foi o que fizemos. Ao verificar as novas fotos, a mulher não estava mais lá. Nem o outro vulto luminoso estava ao fundo. Foi um grande alívio. Fizemos mais uma rodada, sabe? Por via das dúvidas. Quando estávamos a ir embora, bom, apareceu. Observamos os vultos luminescentes a uma distância da caminhonete, próximo à estrada. Agora estavam juntos. Os vultos, eles estavam só nos olhando. Não havia mais o pânico daquela figura, daquele vulto que estava dentro da caminhonete. Ficamos ali olhando a situação por um tempo que pareceu uma eternidade. O que fazer? Meu colega disse que já tinha visto alguns fatos assim, mas nunca num contexto desses. Eu concordei. Então resolvemos rezar um Pai Nosso e desejar que não ficassem por ali, que encontrassem o seu caminho. Vai que funciona. Estamos pensando em ir embora quando chegou um carro branco com 2 pessoas dentro. Parou perto dos vultos. Um casal desceu. A mulher veio falar conosco e ela, ao descer, já começou lá no descer do carro a falar e falar e falar. Já o homem desceu e foi para a frente do carro, perto dos vultos. Meu colega deu atenção à mulher que queria saber se Aracaju estava ainda muito longe. Mas não se deteve aí, ela só falava coisas que a viagem estava sendo muito boa, que a viagem estava sendo tranquila, isso, aquilo, outro. A mulher, vendo o meu interesse no homem, e na cena lá na frente, tentou chamar para ela a minha atenção. Para mim ficou claro que ela não queria que eu olhasse para ele, para aquele fato lá no fundo, para o homem e para os vultos. Ela disse para mim: ele está apertado, quase não deu tempo. O homem chegou bem perto dos vultos, eu fiquei olhando, não dando muita atenção, nem muita trela para a mulher. Ele ficou lá um pouquinho de tempo e em seguida os vultos desapareceram. Ato contínuo, o homem se virou e voltou para o carro. A mulher, que não havia parado de falar em nenhum momento, estancou. Simplesmente calou a boca e se despediu, agradecendo pelas informações. Virou as costas e foi rapidamente para o carro. Ao se afastar da gente, eu joguei verde. Nós é que agradecemos, senhora. Não sabíamos o que fazer. A mulher parou o seu passo rápido e, sem se virar, declarou: não precisa agradecer. Não estava escrito, nos pegou de surpresa também. Entrou no carro e foram embora. Meu colega me chamou a atenção e saímos logo em seguida. Seguimos o mesmo trajeto. Só que no trajeto, não vimos mais carro nenhum à nossa frente. Estava livre, tudo livre. Sem movimento, sem carro, sem casal, sem vultos, sem nada. Só a madrugada na divisa de Sergipe com a Bahia. A estrada e um acidente
e um carro acidentado esperando amanhecer para ser retirado. Chegando no posto de Cristinápolis, ao verificar as novas fotos, que retiraram uma delas, onde os vultos apareciam em meio à vegetação. Relatório terminado, relatório enviado para Brasília e impresso para a Polícia Civil, fomos tomar um café forte no Alto Posto Guaíba e comer alguma coisa. Depois voltamos para o Trevo do Loreto, e esperamos o dia amanhecer. Nesse inteirinho eu perguntei ao meu colega: quer tirar um cochilo lá dentro? Eu te chamo se acontecer algo. Ele respondeu assim: eu? Nem pensar. E você quer ir? Eu pensei um pouco e resolvi perguntar como ia a faculdade dele. E ele respondeu: gostei do tema. Resolvemos não conversar mais sobre o assunto. Essas experiências paranormais são muito comuns em vários ambientes. E nas estradas, as estradas. Nas estradas, elas são bem frequentes. Mas tudo passa por ver e enxergar. Sei que tem muitas pessoas que se dão muito bem com esse tipo de situação. Para esse pessoal não é um grande problema. É só instigante. Agora, muitas pessoas geralmente não falam sobre suas experiências, porque podem ter medo de serem consideradas, digamos, fora da casinha, fora do seu juízo normal, ou então simplesmente apagam da memória, pois não conseguem digerir e explicar o que aconteceu. No meu caso, quando eu ainda trabalhava, como poderia registrar e gerar relatórios sobre esse tipo de coisa? É complicado, velho. Muito complicado. Que a bondade seja infinita e possa suavizar a amargura das piores situações e armadilhas que nos envolvem. Que os bons espíritos que nos acompanham e guardam nos amparem com seus raios energéticos de proteção e de discernimento. Obrigado por estar aqui, por ter condições de estar aqui e por poder estar aqui com você. Assim seja, muito obrigado. Tudo de bom e de bem. Até semana que vem. Tchau.